Qual que é a sua rota de fuga dessa realidade? Vamos mapear isso hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Vamos entrar aqui numa rota de reconhecimento. Qual que é a sua rota de fuga da realidade? Vamos, gente, entrando aí. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Vamos lá. Ó, hoje eu tô com a guardiã da sabedoria aqui, hein? Essa lindona aqui, olha. Que coisa maravilhosa, que delícia, né? E eu hoje quero abordar esse assunto, que é um assunto que as pessoas muito pouco falam, muito pouco reconhecem, né? Que é... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me dá um toque aí, está bom? Porque, pra te falar, eu não olhei se eu tirei. Eu tenho mania de deixar o telefone tudo no mudo. Acho que tá bom. Então, o que acontece? Qual que é a sua rota de fuga, né? Da sua realidade. Primeiro, o que tá te incomodando na sua realidade? Obrigada, Elaine, obrigada. Tá bom, né? Então tá bom. Primeiro que você mapear aquilo que você não está tolerando na sua realidade, mas que você acredita, você comprou a mentira, que você tem que manter aquilo a qualquer custo, de qualquer forma, né? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, que bom, Andréia, obrigada. E o outro ponto, o que acontece? Quais as portas que você deixa estrategicamente entreaberta, que na hora que a coisa aperta, você abre a porta e vaza, rota de fuga da sua realidade. Então, assim, tem vários, né? Tem vários tipos, né? De rota de fuga. Tem a rota de fuga da comida, tem a rota de fuga do vício do doce, da totatola, né? Tem a rota de fuga do chocolate, tem a rota de fuga do álcool, né? Das bebidas em geral, que são uma tremenda fonte mesmo. É uma droga que te relaxa, né? Te deixa num certo ponto eufórico, te tira se você tomar muito, você vai perder consciência, né? Então aí nós já temos várias portas, né? Que nós podemos acessar para poder criar essa rota de fuga dessa realidade. Como seria se a gente reconhecesse, né? Se a gente conseguisse reconhecer cada rota de fuga. E vamos dizer que você reconheça a rota de fuga e você em seguida consiga mapear aonde que está a raiz da história. Legal, né? Na realidade, gente, esse tipo de... Que isso é o quê? Uma visão terapêutica, né? Para você se curar, se transformar. E eu acredito que é simples. E eu tenho percebido tudo que é muito profundo, que vai aprofundando, a gente vai aprofundando, aprofundando. E quando a gente consegue submergir nessa profundidade, quando você tá lá dentro mesmo, você olha... É simples, não é complicado de perceber, de compreender. O que é mais delicado, o desafio é a gente lidar com isso. É abrir mão daquele apego, daquela zona de conforto, né? Daquela necessidade daquela falta de condição que a pessoa julga. Ela se sente inapta, né? A lidar emocionalmente com aquilo. Tudo ligado à emoção. Pensamentos, sentimentos e emoções.
que 98% não são nossos, são do coletivo. Acredita? E a gente fica aqui pelejando como se tudo fosse nosso. Então, a primeira coisa é destruir e descriar todas as rotas de fuga. Reconhecê-las, destruindo e descriando. A droga, pornografia, fofoca, né? Sentar e ficar fofocando, falando mal, né? E julgando todo mundo e tal. Então, assim, isso é uma rota de fuga muito interessante, né? Porque a gente foca, coloca o foco lá fora, projeta, estuda é um espelho, né? Coloca no outro aquilo que eu não quero ver em mim e fica lá, pá. E a gente tem isso, assim, como uma coisa, assim, tão corriqueira, natural, né? As pessoas, muitas vezes, se encontram, se comunicam apenas para isso. Fazer projeção e ficar falando do outro. Isso dá um prazer tremendo, né? Para quem tá mesmo nesse nível de inconsciência, não tá sacando o que tá acontecendo. Entende? Gente, como eu gosto dessa corujinha aí, viu? Nossa, eu gosto demais dela, o olhar dela. Tem dia que eu converso com ela, eu sento aqui do lado, aqui no outro sofá, e aí eu olho pra ela e falo, você tá vendo tudo, né? Você tá vendo tudo, né? Ai, eu me divirto, eu converso com ela. Você tá vendo isso? Você tá vendo aquilo? Qual consciência e sabedoria se requer aqui? Me dá a dica, me mostra o caminho. Que gostoso. Gostoso, né? Me mostra o caminho, me dá a dica. Gente, quando eu me sinto, é a coisa mais engraçada. Toda vez que eu vejo alguma coisa, um filme, né, assim, ou alguém, alguma coisa na rede social me chama atenção, eu já tô assim, escolada. Bom dia, minha linda! Maravilhosos somos todos nós que estamos aqui às 8 horas da manhã, né? 8 e pouco, que são o quê? 8h20, falando de expansão de consciência. Olha que gostoso, nós estamos de parabéns! Somos maravilhosos, maravilhosas, né? Aqui hoje com a minha guardiã da sabedoria, essa coruja maravilhosa, com esse olhar, né? Com esse olhar compassivo, tranquilo e sereno. Aí outro dia eu vi uma moça falando, né, que não pode ter coruja na sala, em casa, porque elas têm garras, que as pessoas não vão se aproximar de você, não vão querer te visitar. Eu falei, gente, mas será possível que a coisa está chegando nesse ponto? Ai, os arquétipos, né? Mas, assim, você tem que ver a frequência e perguntar se aquilo funciona para você, né? E se for afastar muitas entidades e tudo que não são contribuição para mim, eu tô junto. Agora, encarnado mesmo, aqui em casa vem muito pouca gente. Pouca gente. Mas é gostoso receber. Meu filho foi embora com a família, a casa ficou vazia. E aí eu retomei a minha rotina, que eu tava meio fora, né? Da rotina, aquela coisa. E rotina assim, né? De me dedicar, né? Às minhas terapias, meus estudos, expansão, e etc. Então a gente vai retomando. Eu gosto muito dessa ancoragem da expansão dos atendimentos da minha conexão, vamos falar assim para vocês entenderem melhor, com a minha conexão com as outras dimensões, com as entidades, né? E eu entendo, hoje eu entendo, olha, você vê como é que eu mudei, mas vamos embora, tá? Já eu volto lá. Eu entendi que essa conexão com vamos falar entidade não é só desencarnado, todos os seres, tá? Que tem consciência e tudo, então vamos chamar de entidades.
Então, essa comunhão, essa conexão com as entidades me propicia, além da minha vida, só começou a andar depois que eu, né, me conectei com o estudo, que eu resolvi realmente usar as entidades, usar as ferramentas para lidar com as entidades, né? E me comunicando, e várias formas de comunicação, e algumas delas às vezes causam até estranheza para quem não conhece, mas com o tempo você vai entendendo que você criar a sua realidade junto com as entidades é muito mais interessante, né? Do que você criar sem elas. E nós que temos essa habilidade, a gente fica numa situação muito interessante, né? Que é como se a gente tivesse preso, né, dentro de um looping e a gente não conseguisse sair do lugar. A gente tem é a rodinha do hamster, né? Todo mundo sabe aqui como é que é. O hamster, aquele ratinho que chama hamster, ele tem a gaiola e lá dentro tem uma rodinha e ele entra lá e fica correndo, ele deve achar que ele tá saindo do lugar, mas ele não tá, ele tá no mesmo lugar. Então nós que temos essas habilidades passamos por isso. E uma coisa que tem acontecido, assim, vou falar assim, né, de uma forma tranquila, né, isenta de qualquer questão de ego e tudo, mas eu tenho percebido muito claramente que no ponto que a gente, né, a gente vai expandindo, aprendendo ferramentas específicas mesmo, a gente vai, hoje eu tenho plena consciência que na minha intimidade, né, no exercício dessa conexão com as entidades, eu faço um trabalho de saúde pública, saúde espiritual pública. A gente começa a lidar com todo o volume, vamos falar, eu falo em volume, sabe? Volume de entidades que estão completamente desconectadas da própria essência, estão completamente inconscientes, congeladas, né, num determinado tempo e espaço. Gente, é uma insanidade absoluta. E nós humanos, vamos dizer, enquanto, né, nessa roupagem humana, dentro desse veículo maravilhoso, nessa realidade, vivendo essa circunstância, eu percebo que se nós não conseguimos cuidar nem daqueles que estão em corpo físico, né, o volume de pessoas que estão em situação complexa, de risco, de escassez, assim, abaixo, né, da miséria, abaixo da condição que é possível, né? E aí, naturalmente, todas as entidades, né, a grande parte, o volume das entidades, existem camadas, né? E na camada, vamos dizer assim, mais próxima a nós aqui, né, a gente tem um volume de entidades gigantesco, entidades que estão completamente abandonadas, congeladas, inconscientes, né? Sob efeito de substâncias, né? Que a questão da drogadição é muito alta, né? Ninguém está aguentando mais. E tem a questão, não só disso, tem alimentar, né? Álcool, drogas, e drogas também inclui açúcar, totatola, essas coisas todas, né? A gente inclui porque a gente sabe que o nível de dependência química do açúcar, da frutose, tudo que gera açúcar é muito grande. Então, assim, quando você
Se você escolhe ter uma experiência sem carboidrato, sem açúcar e tudo, no início realmente você passa por momentos delicados, desafiadores, que são como se você tivesse... Como que é aquela etapa, gente? Me lembra aí, quando a pessoa, ela se interna, né? Ela, naquele primeiro momento, né? Que ela vai desintoxicar. Ela entra numa síndrome, né? De desintoxicação das substâncias. Então, quando você escolhe deixar de lado realmente, sair do aprisionamento, do carboidrato, de toda essa comida industrializada, ultraprocessada, que é cheia de química para poder atuar nas suas papilas gustativas, para você ter, né, aquelas sensações, aquele desejo de não parar de comer, aqueles porcaritos, né, aquelas coisas. E aí quando você escolhe, fala, não, agora eu vou dar uma virada radical aqui na caminhada e vou experimentar e vou deixar todas essas drogas de lado, né? A cerveja, o vinho, né? Tudo. Já passei por todas as fases. Abstinência. Oi, Elaine, você me ajudou de novo? Obrigada. Exatamente. Essa palavra, você sabe que já tem um tempão que eu tô tentando lembrar essa palavra e não consigo? Abstinência. Exatamente, Elaine. Obrigada, querida. A síndrome da abstinência. A gente passa, e o legal é quando você tá escolhendo, tá mais presente mesmo, mais consciente, você ficar olhando para isso, assistindo, como eu fiz comigo mesmo, tem feito comigo mesmo. Olhado para, né, eu entrei numa certa abstinência, que eu já estava trabalhando isso já há mais tempo, então não foi um negócio muito forte, porque eu já estava meio que já modelando, né, a questão alimentar. E aí, eu ficava olhando para isso e falava, puxa vida, né? Que aprisionamento nós estamos, né? Quanto que nós estamos aprisionados. E quanto que é confuso, né? Porque tem o corpo aqui, esse veículo no qual a gente, né, passa por ele, para a gente poder ter essa experiência aqui nessa dimensão. Só dá para ter experiência, só dá para, né, pegar no copo, beber água, se alimentar, corpo, sexo, tudo. Ouvir, falar, respirar, somente dessa forma, com o corpo. Porque quando você morre, você se torna uma entidade sem o corpo, mas é uma entidade. Eu gosto muito de dizer assim, para vocês entenderem, por exemplo, eu gosto de chamar de unidades conscienciais. É uma unidade de consciência, uma consciência que, de certa forma, ela se individualizou e se manifestou. E cá estou eu. É muito interessante, eu considero esse processo um milagre. Um verdadeiro milagre. Como nós estamos em outubro e nós estamos em plena semana dos milagres, né? Sábado, meus amores. Fluxo quântico dos milagres. Milagre da abundância financeiro. Vamos lá, vamos colocar esses demônios tudo para correr da nossa conta bancária, né? Não deixem para fazer a inscrição de vocês na última hora. Convido os amigos, aqueles que não são tão amigos também não, para poder participar, porque olha, todo mundo, gente feliz, abundante, não enche o saco de ninguém. Entendeu? E a gente aprende na expansão de consciência que quanto mais a pessoa requer da gente, quanto mais ela quer te sugar, te vampirizar, mais se entrega. Porque ser infinito não tem esgotamento energético.
Quando a gente está cansado, esgotado, é porque você não está fluindo verdadeiramente. Esse processo de fluir... Gente, hoje eu tô assim, né? Pulando de uma coisa para outra, eu vou fechar tudo. Pode ficar tranquilo. Então, quando você começa a ficar presente, a fluir melhor com a sua consciência, na sua realidade, tudo, e você olha para tudo, você vê a sua síndrome de abstinência do açúcar, do carboidrato, da cerveja, do vinho, do não sei o que lá, tudo, né? Lícito e ilícito, tudo que você queira, né? Colocar dentro do processo, dentro do seu corpo, do seu universo, né? E tudo isso, você olha para isso e começa a ter percepção do quanto a gente está perdido nessa realidade em algumas áreas, né? Quanto a gente está sem consciência, o quanto a gente não tem presença, né? A gente não tem aquela presença. Café, nossa, Elaine, que maravilha, isso mesmo, que contribuição. Café, exatamente. Você quer ver aonde que eu fico muito assim? De manhã eu acordo com um cappuccino, gente. Meu cappuccino, por favor. Só que o cappuccino eu faço ele em casa, mas a gente sabe que quase tudo que vai ali é industrializado, né? Mas eu monto, pelo menos não coloca tanta química, né? E para fazer espuminha, o bicarbonato, que é bastante legal. Agora, eu uso café descafeinado. Ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco. Mas cappuccino, gente, como eu gosto daquilo. Puxa vida. E eu mantenho o cappuccino. Tô mantendo o cappuccino. Porque, querendo ou não, leite é uma proteína animal. Embora eu não ingira leite em mais nada. Mas o meu cappuccino de manhã, uau! Depois que eu tomo meu cappuccino, que eu sento com calma, tomo meu cappuccino, aí eu vou interagir, me conectar com as entidades, para depois começar o meu dia, aí fazer a live, aí eu vou me alimentar melhor, vou fazer a live com vocês, e depois vou atender meus clientes, né? Vou criar a minha realidade grandiosa todos os dias, bem animada, né? Com a minha dose de cappuccino de manhã. E muito cacau, né? Eu parei de tomar o cacau né, líquido, dei um tempo com aquilo, mas eu ingiro cacau 100% puro todos os dias após o almoço. Eu tenho umas coisas assim. Eu vejo claramente. Outro dia eu tava vendo o Pablito falar um negócio que a gente falou assim: olha, não adianta, você vai sempre ter um vício, vários vícios, não adianta. Então escolha um vício que vai te beneficiar, correr, né, malhar, escolhe um vício que vai te beneficiar. Eu falei, pior que tem razão mesmo. Gente, o nosso cérebro, né, e a forma como a gente, a programação coletiva, não é brincadeira não, né? A gente tem que se divertir, ficar tranquilo. E como eu comecei falando da live, das rotas de fuga, né? A gente tem que olhar para essas rotas de fuga do café, porque aí, não, agora eu vou tomar café o dia inteiro. Uau, hein? E tem, né, várias situações por trás disso. Aí quando eu comecei a mudar um monte de coisa aqui, né, um pouquinho de síndrome de abstinência do carboidrato, né, dos açúcares e tudo, mesmo que não seja açúcar puro, que eu não uso em nada, mas, né, muita coisa, muita frutose, né, muita fruta seca, tudo ali cheio de açúcar, de frutose, né, carboidrato daqueles bem. Então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar primeiro, sem julgamento, né? Olhar para mim e falar, puxa vida, cada vez que eu tinha uma reação, que eu tenho uma reação, que eu tenho uma vontade e que eu percebo claramente, olha a presença, né? Eu percebo que é uma rota de fuga, eu olho e falo, isso é uma rota de fuga. E aí, é contribuição eu sair por essa rota de fuga, sim ou não? Aí fala, não.
Então eu vou escolher outra coisa para fazer. Melhor, né? É melhor. Mais interessante. Vai criar mais. Não que eu não possa fazer nada. Hoje eu resolvi tomar um cálice de licor, não sei das quantas. Gente, não tô dizendo aqui, não tô pregando radicalismo, porque não pode, não. Eu tô trazendo consciência, por favor, tá? Eu sou muito flexível. Meu filho teve aí, dia que a gente tá comemorando meu futuro aniversário, que só vai chegar sexta-feira, mas ele só podia vir semana passada. Falei, bobagem, vamos todo, mês de outubro, vamos lá. E eu estourei um espumante que eu amo, que eu adoro. E aí eu tomei, falei, vou brindar, entendeu? Assim, não é radical, né? A gente não precisa morrer, porque também não é assim. Mas quando a gente consegue se manter na maior parte do tempo, nesse equilíbrio, isso tudo é escolha, viu? Isso aí não tô dizendo que tem que ser para todos, não. Que tem que fazer assim, cada um vai achando o seu equilíbrio. Para mim chegar no ponto que eu cheguei agora, eu sou assim, sabe? Eu vou comendo pelas beiradas, sou mineirinha, né? Eu vou comendo pelas beiradas, vou entrando e vou fazendo um movimento, vou transformando as coisas, né? Vou mudando aqui, acolá, e aí quando de repente já tá tudo pronto, é só eu tirar isso, esse item, pronto, virou a coisa. Mas aí eu já tô acostumada, já comprei, né? Já descriei um monte de coisa. Tô tranquila, o desafio tá pequeno, entende? Aí a gente começa a escolher. Eu escolho desinflamar, escolho ficar leve fisicamente, meu cérebro funcionar melhor, ter mais disposição, entende? É escolha, não é obrigação, é escolha. Elaine, você negocia, Elaine? Elaine, então você negocia a xícara de café? Negociar, né? Não, assim, o café puro eu não consigo. Mas um cappuccinozinho tem o seu lugar, viu? Oh, meu pai, que delícia. Bom dia a todos. E todos que estão entrando, maravilhosos. Gente, tô falando hoje de rota de fuga. Das nossas rotas de fuga, para a gente tomar consciência, trazendo, né, fazendo esse estudo, essa reflexão aqui. Que eu já fui. Quem entrou agora, assiste essa live desde o início, porque tá muitas informações muito interessantes, eu acho. Tá bem legal. Então, deixa eu molhar a palavra aqui. Então, assim, essas rotas de fuga, para você ir trabalhando isso, é se tornar presente. Como eu estava falando, eu vou fechando as pontas, que eu abri um monte de assunto, agora eu estou fechando. A questão das entidades, né? A gente está nessa realidade, tendo uma experiência através desse corpo físico. E ele tem uma consciência própria. E você é um ser infinito, grandiosíssimo, de pura energia, absurdamente iluminada, que se torna luminosa, porque a velocidade é gigantesca. E você está tendo essa experiência através desse corpinho aqui. Então, quanto mais você se tornar consciente do seu corpo, o que ele escolhe. E algumas coisas, às vezes, eu negocio com o meu corpo. Entende? Eu negocio com ele. Com o corpo, não com as entidades. Entendeu? Porque a gente come, bebe. Você não tá sozinho, né, meu amor? Você não tá sozinho. Vamos baixar as barreiras aí, gente? Vamos baixar as barreiras, baixando as barreiras. Aí trava na hora. Fala, nossa, impressionante. Baixando as barreiras. E de todas as entidades que nos acompanham, que estão próximas. Então, assim, a questão...
Vocês estão entendendo quando eu falo que lidar com entidades, com as ferramentas adequadas, é uma questão de saúde pública? Que na medida que a gente consegue liberá-las, né, dá consciência que elas têm escolha, elas escolhem, não é a gente que faz e acontece com elas. A gente traz consciência para elas. E elas vão seguir outros caminhos. Então, quando a gente tem, né, esse mundo de entidades congeladas nas dimensões próximas a nós, muito próximas, a grande maioria sem consciência de que não tem mais corpo físico, que morreu. A grande maioria comendo, bebendo, fazendo sexo, tudo misturado com os humanos, se divertindo, fazendo um monte de tudo. É simbiose, amor. Meus amores, as relações são simbióticas. Nesse padrão vibratório que o sistema Terra está hoje, falando assim em geral, é tudo simbiose. Os relacionamentos entre as pessoas é simbiótico, na grande maioria. Humanos, né? Nós que estamos em corpo físico, com as entidades desencarnadas, com outros tipos de seres, de outras, né, realidades, outros seres de outros domínios, totalmente simbiótico. Totalmente simbiótico. Mas não é pouco não, viu, gente? É muito, 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 muito. Aí a pessoa fala assim, eu quero sair da Matrix, eu quero. Eu vou sair da Matrix. Eu já saí da Matrix. Aí eu tenho vontade, né? Eu olho, se eu tiver, dependendo do dia, eu vou rir. Eu vou começar a rir, me divertir, né? Com tamanha ilusão. Isso aqui, esse papo quântico que nós estamos tendo aqui, né? Esse monte de coisa que eu tô colocando para vocês, toda essas rotas de fuga, toda essa necessidade, né, de se drogar, seja com comida, com qualquer coisa, para poder suportar, né, essa realidade. Isso, gente, já é o reflexo, né, da humanidade mimizenta, dependente e simbiótica, quantidade, porque você tem assim uma proporção gigantesca de 1 para 7, 8 entidades desencarnadas. Aí agora eu tô falando do desencarnado, tá? E todos ali à sua volta, querendo comer, querendo beber, escolhendo, né? E então ali, gente, é um verdadeiro, é uma, como é que eu vou dizer, nas outras dimensões, no astral assim mais próximo a nós, é um comércio gigantesco de energias. Então tem aquela pessoa que vai comer. Outro dia o Saulo Calderon estava falando disso. Eu falei, primeira vez que eu vejo alguém ter coragem de ir na internet falar a verdade. Ele descrevendo, né? As negociações nas outras dimensões. Se você entrar num restaurante, se você sentar para beber, se sentar para comer, se você for num lugar para, né, se relacionar sexualmente, tudo, você é negociado o tempo todo entre as entidades. Não, a gente é um negócio assim, que vocês não têm noção. O pessoal vai pro Maracanã, né? Vai lá pro estádio de futebol, gritar, berrar, derramar aquilo tudo. Vai lá pro show de rock, né? Então, meus amores, falta consciência, falta presença e todo mundo ficou banalizado, né? Os controladores foram levando, aculturando, trazendo
uma narrativa, uma programação mental para que todo mundo acreditasse que tudo isso que eu estou falando aqui, que nada disso existe, é que está tudo bem e que o que interessa é só o que está aqui mesmo. Entende? E o que acontece? Não é só o que está acontecendo aqui. É tudo junto e misturado. E aí as pessoas às vezes têm, naturalmente, como eu falo, eu tive resistência minha vida quase toda para lidar com as entidades. Dia que eu comecei a estudar, aprender as ferramentas, a ter a minha experiência pessoal, a minha percepção inteira, que eu comecei a lidar com tudo isso, quando eu vi tudo isso, realmente eu experimentei, eu experimento, eu percepciono de forma equilibrada, mais assim, verdadeira, sem aquela interface que foi criada pela narrativa hollywoodiana, dos filmes, das doutrinas, das religiões, dos pontos de vista, do medo que foi engendrado, colocado. É muita informação. É muita informação que está semeada, introduzida, implantada, tanto a nível coletivo quanto a nível individual. Abrir mão disso, se curar disso, é expandir consciência, se tornar mais consciente e mais presente. Giselda, como que eu faço? Eu tenho 2 cursos. Criando com as Forças Invisíveis, o básico, que de básico não tem nada, é grandiosíssimo, e Criando com as Forças Invisíveis, avançado. A maior pegada daquilo ali é a sua cura. Eu vou lá pegar informação, não. Além da informação que você vai ficar de cara, como diz a moçada, você vai ficar de cara com o que você vai aprender lá, você vai se curar. Durante o processo, a gente faz o processo de cura. Você vai poder entender claramente, com as ferramentas, com tudo que você vai aprender ali, você vai entender claramente o quanto que você está vendido, quantas mentiras você comprou na sua realidade. Praticamente tudo que você acha que sabe é uma tremenda de uma mentira. E quando a gente começa a lidar com tudo isso, você pega, uma chave, você acessa umas portas, não vou falar nenhuma, são várias portas. Você começa a olhar para elas e falar, uau, hoje eu vou abrir essa porta aqui. Só que tem momentos que a porta se abre, porque você não teria coragem de abrir aquela porta, porque você é um cagão. Nós somos uns bundões. E aí a porta se abre e aquilo se apresenta e você lida com aquilo, você fala, nossa, minha vida é grandiosa, extraordinária, por favor. Entende? E você aprende e entende que consciência recebe tudo, consciência não julga nada, nada julga e tudo recebe, tá bom? Então, se você quer estar no estado de presença, de consciente, expandindo consciência, você vai aprender a receber tudo, de todos, tá tudo certo. E fazer as suas escolhas. Você recebe, mas não quer dizer que você vai botar para dentro aquele presentinho, de grego que mandaram para você. Lógico que não. Mas você recebe e dá o devido tratamento e encaminhamento para tudo aquilo. E a gente precisa parar de deixar dessa mania de acreditar que tem uma energia ruim aqui, que eu tenho que acabar com ela.
Então a gente vai entendendo isso de uma outra forma. Você vai transformar essa energia. Energia toda ela é maravilhosa, mas se você não tem mecanismo, você não desenvolveu, não fez musculação consciencial o suficiente para lidar, se tem uma energia mais densa e tudo, para você pegar aquela energia, eu brinco, você vai triturar aquilo, né? Transformar, mudar e pegar aquela energia de volta. Maravilhosa. Comandos quânticos, né? E eu tô achando que em novembro eu tava querendo fazer um trabalho, até me perguntaram e tudo, eu tava querendo trabalhar com transformação do avatar. Mas eu não sei não, eu tô achando que antes disso a gente pode trabalhar comandos quânticos para uma vida melhor, sabe? Porque para que as pessoas possam, eu vou fazer um workshop, sabe? Para as pessoas aprenderem, para a gente poder fazer uma sessão de cura mesmo, né? De comandos quânticos para as pessoas poderem se curar, se restabelecerem, se equilibrarem mais, para a gente depois fazer a transformação do avatar. O que vocês acham? São workshops, né? Que eu estou... Eu tentei, eu comecei a criar, né? Datas e tudo para o workshop da transformação do avatar, mas a coisa não fluiu, a energia ainda não fluiu. Então, quando é assim, na realidade, a coisa não tá madura, né? Então, vamos ver os comandos quânticos para uma vida melhor. Para uma expansão de consciência, mais presença, mais clareza, né? A gente tá... Então, acho que eu vou fazer esse workshop primeiro. E eu tô querendo fazer um workshop dia 3 de novembro, se não me engano, é o domingo. Vamos aguardar e eu acho que é isso que vai ter que ser. Ok? Meus amores, então é isso, essas rotas de fuga. Eu acho que amanhã a gente pode continuar a falar desse assunto. O que vocês acham? Porque ainda ficou muita coisa. Mas, né, o tempo já tá bom, eu tenho um monte de coisa para resolver, tá bom? Aí, aqui, ó, já tem mais de 50 minutos de live. Depois da live, dá um comentário, gente, por favor. Faz um comentário lá, por favor, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar um relato aqui. Vamos lá, Lorene. 2 semanas atrás, eu estava com energia baixa, cansada, desanimada, sabe? Do meio da semana passada pra cá, eu ando com 48 horas no meu dia. Ai, que maravilha! Mas você tá participando do fluxo quântico, né? Não é isso? Tô certo? Tô certo ou tô errada? Tem outras coisas também, mas o fluxo quântico mantém, né? Com uma super energia, faço várias coisas e não fico cansada, exatamente. Pois é, você tá no fluxo quântico. Fluxo quântico, entendeu por que eu não tô abrindo mão mais de ficar sem fazer fluxo quântico? Mantém essa vibração, às vezes é o mais delicado. Se manter nessa frequência é o que é o maior desafio nosso, porque toda essa realidade te puxa para baixo, te puxa para te densificar, te pôr medo, pra você ficar assustado, né? Pra você ficar inseguro com o futuro, É um teste, o negócio é um teste daqueles mesmo, é um desafio gigantesco. É possível? É possível. Nós estamos aqui juntos agora, né? Poucas pessoas. Chegou aí 10, 12 pessoas comigo aqui. Somos nós e as pessoas que vão assistir depois também. Nós já entendemos que podemos criar uma realidade diferente para nós. Agora, se a gente quer acreditar que nós vamos viver essa realidade estúpida que esse governo oculto mundial está colocando
para todos. O legal de você é apenas uma formiguinha e você consegue. Minha bateria tá acabando. Gente, quem tá entrando agora, por favor, assiste desde o início, que essa live tá maravilhosa. E vamos continuar esse assunto amanhã, combinado? Rotas de fuga, tá bom? Quem tá entrando, assiste a live, que amanhã eu vou falar do mesmo assunto. A gente vai continuar. Nossa, eu falei de muita coisa hoje, foi bem legal, tá? Então fica até a próxima live, se possível amanhã. Beijo grande.